Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Minha filha disse que quando eu faço um vídeo no YouTube eu tenho que falar boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe que hora que a pessoa vai assistir o vídeo. Você vê? Que coisa. Bom, boa noite, que pra mim tá de noite. Eu queria fazer um videozinho aqui sobre o pronunciamento do Bolsonaro na abertura da ONU, né? Na abertura da sessão da ONU. Sensacional, presidente, sensacional. Botou o pingo nos is, deixou claro para o mundo inteiro o que o STF fez e de quem é a culpa dos tal 130 mil mortos no Brasil, né? Falou sobre a mídia, que assim como no mundo todo vem queimando, né? Vem tentando atacar ele, atacar tudo. Não tem jeito, não tem jeito. Aqui a narrativa da esquerda já está manjada no mundo inteiro. Os vídeos do Bolsonaro bombam no mundo inteiro, legendado em romeno, legendado em espanhol, em inglês. Aqueles vídeos que a gente via do Bolsonaro, que a gente via no YouTube do Bolsonaro antes das eleições, né? Aquele famoso vídeo dele com a Maria do Rosário, aquela entrevista que ele deu no Salão Verde, que ele fala, a melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, tá ok? Esses vídeos que fizeram Bolsonaro tá rodando o mundo inteiro. A reunião ministerial, que o STF deu um tiro no pé e liberou, que ele dá um pito no Moro, aquilo bombou no mundo inteiro, legendado em tudo quanto é língua. Então o Bolsonaro, ele tá fazendo pelo mundo, ou seja, ele tá acabando com a esquerda no mundo inteiro, ele e o Trump. Ele tá acabando com o mundo inteiro. Hoje eu vi uma foto no Twitter de uma argentina entrando numa Kombi com uma placa escrito "Me voe com Bolsonaro". Tipo, o argentino fugindo pro Brasil, já começou, né? O êxodo da Argentina pro Brasil. Porque não dá mais para viver na Argentina sob o jugo do governo comunista, daquela mulher maluca, do Kirchner, porque aquele presidente da Argentina não manda porra nenhuma. Tem um vídeo dele tomando uma bronca da Kirchner que chega a ser vergonhoso. É vergonhoso falar que aquele cara é presidente, né? Então assim, mas o que eu tava querendo falar do final? Fechou com chave de ouro. Bolsonaro fechou com chave de ouro. Falou que no Brasil tem liberdade religiosa e que ele quer lutar contra a cristofobia. Ninguém fala disso na ONU, o medo de falar sobre isso na ONU. Ele abriu a Assembleia Geral da ONU, que o discurso do Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU, falando em cristofobia, sobre milhões de mortes, milhares de mortes de cristãos no mundo todo, todos os anos. Que os cristãos estão sendo atacados no mundo inteiro. No Ocidente, no Oriente, então, ser cristão é um crime. Na China, ser cristão é um crime. Agora, na Europa, estão atacando os cristãos. Olha só. Você, que é brasileiro, descendente de europeu, de certa forma você tem sangue europeu também. Tem sangue de índio, tem sangue de negro, tem sangue de europeu. Alguns de italianos, alguns de espanhol, a maioria, né, italiano e espanhol. Tem alguns holandeses, né? Eu tenho um pouco de holandês também. Eu tenho um pouco de francês também. Eu sei porque pelo meu último nome é francês, né? É de uma família francesa. Porém, eu sei, meu avô, meu nome do meio é português. O nome da família da minha mãe inteira é italiana. Meu pai tem família do meu pai que veio lá do Nordeste, que é holandês, que depois foi pro Mato Grosso, misturou com o índio. Em algum lugar, em algum momento teve um negro ali, né, no meio. Então
temos sangue miscigenado. O brasileiro tem o sangue mais miscigenado do mundo, né? Não tem cabimento falar que existe racismo no Brasil, porque todo que é como diria aquela música da Sandra de Sá, né? Com a regravação do Funk Como Le Gusta, de arrepiar, né? Que todo brasileiro tem sangue crioulo, né? Isso é uma verdade absoluta, né? E aqui ele falou que existe liberdade religiosa e que sobre a cristofobia. Por que eu estou falando isso? Na Europa hoje, você que tem sangue europeu aí, você não consegue ir para a Europa. É muito difícil você ir até a Europa. Por quê? Porque a dificuldade para você entrar. Você que tem sangue espanhol, que tem lá o Costa no nome, ou sei lá, tem sobrenome espanhol, que é muito no Brasil, tem sangue espanhol, italiano, português. Tenta ir para a Europa. A dificuldade que você para você ter um visto para a Europa, para trabalho, para morar na Europa, né? Você consegue um visto para a Europa para turismo e tudo mais, mas um visto, eu quero trabalhar na Europa, como é que eu faço? A Europa faz de tudo para você não ficar na Europa. Você que é descendente europeu, você que tem sangue europeu, mas os inimigos da Europa, os historicamente inimigos do cristianismo, os árabes, né, que são os mouros, que sempre que invadiram a Europa, ficaram 400 anos na Europa, e foi 400 anos de guerra para o cristianismo conseguir retomar a Europa, expulsar os mouros de lá. Todo mundo fala, a mídia que é esquerdista, Hollywood que é esquerdista, né, o seu professor de história que é esquerdista, só fala das cruzadas, né, onde os europeus cristãos matavam árabes e matavam muçulmanos em nome de Jesus para chegar a Jerusalém. E nossa, tem filme sobre isso, tem tudo, mas ninguém fala sobre a invasão moura na Europa, que durou 400 anos e que foram cometidas as maiores atrocidades possíveis contra os cristãos. Então assim, o Islã, ele é inimigo, vou falar do Islã, tá? O Islã, ele é inimigo de todas as religiões, de todas as religiões. Onde existe perseguição religiosa, se não for uma perseguição ateísta, como a comunista, sobre as religiões, se tem uma religião que persegue outras religiões, essa religião é o Islã. Na primeira página do Corão, está escrito lá, morte aos infiéis. Quando você ouve a mídia traduzindo para você Allahu Akbar, que fala que Deus é grande em árabe, não é. A tradução de Allahu Akbar não é Deus é grande, tá? Para quem não sabe, tem uma diferença muito pequenininha na tradução. Tem gente que vai achar que é a mesma coisa, mas não é. Allahu Akbar, a tradução é Allah é o maior. É bem diferente de que Allah é grande, Deus é grande. Allahu Akbar, Allah é o maior. Ou seja, o Deus deles não é o mesmo do nosso. Em muitas vertentes ali, principalmente a xiita, eles não enxergam o Deus deles, Allah, como o nosso Deus. O nosso Deus é outro. O nosso Deus é um Deus falso. E o Deus verdadeiro é o Deus deles, né? Então eles não aceitam isso. No Iêmen, eles perseguem budistas, eles perseguem judeus, eles perseguem todas as religiões, conseguem viver ecumenicamente, menos o Islã, principalmente xiita, tá? O Islã não é a religião da paz, nunca foi. E hoje o Islã, ele está tomando a Europa. Você tem sangue europeu, você é cristão, você tem as suas raízes na Europa, algumas raízes na Europa, mas você não consegue entrar na Europa. Já o muçulmano, com a desculpa de ser refugiado e com a desculpa, olha só que coisa, a Europa está ficando velha.
O cidadão europeu está ficando velho, não está reproduzindo, então a população europeia está ficando velha, precisa de mão de obra jovem para manter a Europa. Mas essa mão de obra não pode ser de descendentes europeus. Você entendeu? Por quê? Né? Ela tem que ser de quê? De refugiados. Agora eu vou falar uma coisa sobre refugiados. Sei que esse é um assunto mais antigo, mas eu nunca dei a minha opinião, nunca gravei minha opinião, eu vou gravar. Sobre refugiados da Síria, do Iraque, africanos, muçulmanos. Vocês já perceberam que esses refugiados, eles fogem para a Europa? Eles não fogem para os Emirados Árabes. Eles não fogem para a Arábia Saudita, onde estão as duas cidades mais sagradas para eles, que é Meca, que é Medina, né? Eles não fogem para a Palestina, onde fica lá próximo a Jerusalém, porque Jerusalém é de Israel. Eles não ficam lá na Palestina. Tudo bem, a Palestina já tem seus problemas, mas os Emirados Árabes é rico. Tem muito petróleo a rodo. Os Emirados Árabes. A Arábia Saudita é rica. Vasto território. Né? A Arábia Saudita vai construir uma cidade chamada Neom, para quem não sabe, pesquise. Uma cidade chamada Neom. É uma cidade do futuro, que vai fazer Dubai parecer uma cidade antiga. Parecer Florença. Pesquisem sobre isso. Mas não tem refugiado para esses lugares. Eles falam a mesma língua, que eles falam árabe. Eles têm a mesma religião, a cultura é parecida, mas eles fogem para a Europa. Eles querem fugir para a Europa. Não é interessante? O Irã, por exemplo, ninguém foge para o Irã. Para o regime dos ayatolás, o Irã está uma maravilha. Lá é lindo, maravilhoso, né? Riqueza para todo lado. Vai falar mal do Irã para você ver na ONU. Nossa senhora. Fala mal do Irã para a França para você ver. Fala mal do Irã pro Macron, para Angela Merkel. Eles ficou doido. Não, o Irã não é isso tudo. Existe um preconceito contra os iranianos. Pois é. Onde eu tô querendo chegar com tudo isso, vocês vão perceber. Quem é esperto já está percebendo. A Europa, fora o Reino Unido, ela foi tomada. Ela vem sido já preparada para ser invadida, né? Em alguns lugares na Europa é proibido, a cultura europeia está sendo minada. Em alguns lugares até proibida. Sabe, a Alemanha, na Holanda, onde se você usava, quando você era pequeno, você pensava na Holanda, você pensava nos tamancos de madeira, as menininhas, as loirinhas com trancinha, fazendo dancinha, comendo queijo com tulipinha na mão. Você não vê mais isso. A cultura europeia está sendo dizimada. Você não ouve mais falar do suíço cantando Ondulei lá nos Alpes. Não tem mais. Não existe mais isso. Seus filhos não conhecem essa cultura. A dancinha de bater com o pé no chão, com a mão no calcanhar na Alemanha. Se você nunca foi para o Oktoberfest, você nunca vai saber disso. Porque a cultura europeia está sendo cultivada onde? Nas colônias europeias. Nos países que ainda tem ali, segue as colônias aqui no Rio Grande do Sul, na África do Sul, onde tem algumas colônias alemãs. É ali onde a cultura europeia ainda sobrevive. Porque dentro da Europa está praticamente sendo proibido. Sabe por quê? Sabe por que é proibido você difundir a cultura europeia na Europa? Porque você constrange o refugiado, a minoria muçulmana, você constrange eles, coitados. Olha que coisa, né? Na Suécia teve uma política de abertura muito grande para receber os sírios,
na época da guerra na época quando começou a ficar forte essa guerra da Síria, aí apareceu lá o coitadinho do menininho morto na praia. Que cena grotesca, apelativa, usarem o corpo de uma criança morta na praia. Na Itália, os navios de ONGs, que na verdade não passam de navio de tráfico de escravos, tráfico de pessoas, trazendo pessoas lá da África, atravessando o Mediterrâneo e desembarcando na Itália. Repare, veja os vídeos na Itália como é que tá as coisas. Na França, eles quebram tudo lá, estupram as meninas, batem nos nativos, roubam, saqueiam, tá desse jeito. Eu tava falando da Suécia. A Suécia tem bairros da capital da Suécia, Estocolmo, tem bairros que a Sharia domina. O muçulmano, ele não respeita a lei do país que ele chega. Ele não respeita as leis daquele país. Eles respeitam apenas as leis da Sharia, as leis do Corão. Ou seja, se o seu país é cristão, a poligamia é proibida no seu país, para eles dane-se, eles vão ter 3, 4, 5 esposas. Não estão nem aí. Sabe por quê? Eu vi uma entrevista de um líder muçulmano na Suécia, e ele fala, tem no YouTube, tá? Ele fala com todas as letras. Ele fala, a Suécia vai ser muçulmana daqui a 20 anos. A Europa vai ser a muçulmana daqui a 20 anos. Por quê? Porque a Europa, o europeu não faz filho. E nós, muçulmanos, temos 4 esposas e temos 4 filhos por ano. Daqui a 20 anos, nós somos a maioria. Nosso voto vai ser maioria. E nós vamos votar apenas em muçulmanos. E vamos mudar as leis e vamos transformar a Europa num país muçulmano sem dar um tiro. A Europa num continente muçulmano sem dar um tiro. Uma invasão. Aí você fala, mas por que a Europa permite que isso aconteça? Gente, é muito simples. É muito fácil você controlar uma nação muçulmana, porque as leis são rígidas. O muçulmano, todos os países muçulmanos são ditaduras, porque existe um líder religioso supremo, um líder máximo. Não existe revoltas em países muçulmanos, a menos que o líder daquele país muçulmano não seja muçulmano ou traia o Islã. Então é muito simples, você vai controlar esse pessoal. As famílias que mandam no mundo, os globalistas, vão continuar mandando. Entendeu? Eles vão continuar mandando, mas com uma diferença, sem correr o risco de ter revoltas. O europeu, ele preza pela liberdade. O muçulmano não. O muçulmano só quer saber das 70 virgens no céu. Só quer saber de Alá, e quando ele for pro paraíso, ele vai estar do lado de Deus lá, e do lado de Alá, e vai viver no paraíso comendo 70 virgens e almofadas de seda. Aqui, ter liberdade aqui para ele não é interessante. Entendeu? Qual que é? É fácil você controlar o povo muçulmano. Ele mata e morre pelo seu líder religioso. Ele mata e morre por Maomé. E Maomé era um psicopata. Escreve absurdos no Corão. Então, assim, a guerra híbrida que eu falei no vídeo passado é sobre isso. É sobre você invadir um país sem dar um tiro. Quando eu falei sobre boa vizinhança, é sobre isso que eu estou falando. Você tratar bem o seu vizinho canalha, ele vai acabar te prejudicando. Ele vai entrar na sua casa, vai te roubar, vai estuprar a sua esposa, vai bater nos seus filhos, vai roubar as suas coisas. Entendeu? Porque ele é canalha. E você, tratando ele bem, você está dando a oportunidade dele fazer as canalices dele na sua casa. É isso que acontece, que tem acontecido com a Europa. É isso que tentaram fazer com o Brasil. É isso que tentaram fazer com o Brasil. Né? Quantos você vai no centro de São Paulo, quantos imigrantes você vê lá?
Eu não estou falando do povo libanês, não. Porque o povo libanês é diferente. A maioria é cristã, tem muito cristão ainda. Eles não são islâmicos daquele jeito, né? Assírios. Tem muitos cristãos no Líbano. Mas eu estou falando de tentar fazer isso aqui. Utilizar quem vem de fora, né? Quem lembra daquela famosa foto daquele negão forte gritando com a camisa do PT? Lembra? Ele era haitiano, né? Então assim, você vai no centro de São Paulo, tem muito haitiano. Nada contra os haitianos, mas eles chegaram aqui de uma forma muito estranha, né? De repente, né? E todos morando e sendo acolhidos por ONGs de esquerda. É um exército particular, uma célula adormecida. Quem sabe, né? O que quando precisar. Vocês já pararam para imaginar na situação que está acontecendo sobre o discurso que o Bolsonaro fez na ONU? Um discurso de defesa da Amazônia, um discurso de defesa de soberania nacional. Um discurso nacionalista, sim, nacionalista e patriota. Isso na ONU é um pecado. Logo depois do Bolsonaro, o Trump falou. E o Trump cobrou da ONU punição para a China. Ele foi muito duro com a China, porque a China é a culpada pela queda do PIB do mundo inteiro, mas o dela subiu. Porque só morreu 4 mil pessoas na China. Assim. Então, pessoal, vamos ficar esperto. Eu sempre cobro isso, gente, vamos abrir o olho, vamos ficar esperto e tudo mais. Porque às vezes o que parece teoria da conspiração não é teoria da conspiração. A verdade, os bastidores do poder é muito pior do que você imagina. É muito pior do que os filmes de Hollywood. É muito pior. Né? Não é teoria da conspiração. Entendeu? É muito pior. Quando o pessoal fala em teoria quando a esquerda chama uma ideia de teoria da conspiração, é porque é verdade. Tá? Reparem, a esquerda agora está dizendo, tá falando que a teoria da conspiração que existe, que a cúpula do Partido Democrata é satanista. Mas o nosso amigo lá que foi preso e se matou na cadeia, ele tinha numa ilha particular dele um templo pagão. Um templo, o cara envolvido com pedofilia e tráfico de crianças. Vou contar uma historinha agora, para finalizar o vídeo que já está com 22 minutos, sobre o João de Deus. Eu morei em Goiás, e muito próximo ali de Abadiana. E um irmão de uma conhecida que trabalhava para o João de Deus, não vou citar nomes para não prejudicar ninguém, o irmão de uma conhecida, de uma amiga nossa, da família que trabalhava lá na casa do João de Deus, na fazenda do João de Deus, denunciou, creio que até um dos denunciantes do caso. O João de Deus tem uma fazenda, isso já saiu, né? Agora apareceu, mas isso a gente já sabia há alguns anos. O João de Deus tinha uma fazenda de escravas sexuais, meninas, das quais elas eram parideiras. Elas davam à luz às crianças. A criança era vendida para a Europa e para alguns lugares dos Estados Unidos, esse bebê. Era vendido para lá. Cadê essas crianças? Se a Polícia Federal descobriu isso já, que havia isso, que o João de Deus fazia isso, que depois de 10 anos que a menina, dos 14 aos 24, se não me engano, começava com 14 anos, ela ia parindo, quando o corpo já não aguentava mais, eles matavam ela e já pegavam outras, né? Então, o que aconteceu? Matavam as mulheres, enterravam lá na fazenda dele lá mesmo, pegavam outras para manter a fazenda de crianças. Se a Polícia Federal descobriu isso, não tá difícil descobrir quais foram as famílias que adotaram essas crianças, se elas forem adotadas, né? Porque não tem como uma criança embarcar daqui para a Europa, daqui para os Estados Unidos, sem documentação. Então a criança se saiu daqui para lá viva,
Ela saiu adotada por alguém. E se saiu adotada por alguém, cadê essas crianças? Como elas estão hoje? Né? Se é um sistema que funciona há mais de 20 anos, tem gente adulta já dentro dessas crianças. Deveria ter. Cadê essas crianças? Elas sabem de onde elas vieram, das origens delas? Não. Porque essas crianças não estão vivas. Essas crianças não estão vivas. Ok? Esse é um assunto mais pesado que eu vou deixar para outro vídeo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Bolsonaro tá de parabéns. Para quem entendeu o discurso do Bolsonaro, viu que ali ele mostrou que lado que ele tá e declarou guerra aos globalistas. A partir de agora, você pode esperar boicotes e ataques cada vez mais ferrenhos contra o Brasil vindo da Europa. Tá? Pode esperar. Fogo na Amazônia, fogo no Pantanal vai ser a menor coisa que você vai ouvir vindo lá de fora. E a gente tem que se blindar contra isso. Ok? Vai vir uma onda de fake news contra o Brasil, contra o governo brasileiro. E nós temos que estar blindado contra isso. E vamos contra-atacar. Não vamos só nos defender, não. Vamos contra-atacar. Ok? Um abraço a todo brasileiro patriota. E se você não é brasileiro patriota, se você não sabe cantar as duas partes do hino, esse vídeo não é pra você. Tá bom? Isso é um pau no cu. Abraço. Tchau, tchau.